Seja bem-vindo a mais uma aula do curso de programação de HTML e CSS. Nessa aula a gente vai aprender como trabalhar com o CSS, como deixar nossas páginas um pouco mais bonita, aplicar o estilo que nós queremos, modificar um botão, modificar a cor de um texto, modificar o tamanho de uma imagem. Então vamos aprender como fazer isso tudo utilizando aí o CSS. Então já estou aqui com o meu VS Code aberto, não é? O que eu vou fazer? Simplesmente criar aqui um arquivo na pasta que eu já tenho aberto no meu VS Code, um index.html. E aqui nesse meu arquivo vou chamar a estrutura base do HTML. Temos aqui já a nossa estrutura. Então, falando de CSS, né, como nós já acabamos de falar, ou já vimos, é uma linguagem que praticamente a gente vai utilizar aqui para trabalhar com o estilo na nossa página, né? Então agora, nós precisamos saber que existem três formas de a gente trabalhar com CSS, ao colocar CSS na nossa página. Nós podemos utilizar o CSS externo, o CSS interno e o CSS em linha. Mas para nós aqui, nós vamos começar falando do CSS externo, depois vamos mostrar o CSS interno e depois vamos trabalhar com o CSS em linha, mas só por uma questão da demonstração. Nosso foco aqui vai ser trabalhar com o CSS interno, né, que é o mais recomendado. Então vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui um novo arquivo que eu vou chamar de estilo.css. Então aqui agora dois arquivos, tem o estilo.css, aqui tem o index.css. O index.css a gente vai colocar lá no nosso código HTML, né, todo o conteúdo aí que o utilizador vai ver. E nós vamos começar a estilizar dentro desse arquivo estilo.css. Lembrando aqui que a extensão do arquivo tem que estar .css. Então vamos fazer o seguinte, eu aqui vou colocar um parágrafo. Eu vou colocar aula de CSS. Vai ser aí o nosso parágrafo. Agora o que nos resta é simplesmente executar nossa página. Vamos aqui executar. Eu tenho aqui o meu arquivo, vou executar, vou abrir com o Chrome. Pronto. Aqui a gente consegue visualizar o nosso texto, né? Temos aqui o nosso texto. Então vamos imaginar que nós queremos fazer uma alteração concernente à cor desse texto. Ela está preta e nós queremos colocar, por exemplo, vermelha. Como é que nós podemos fazer isso utilizando o CSS? Pronto, a primeira coisa que nós temos que fazer, ou que nós temos que saber, é que nós temos que fazer uma pequena importação do nosso arquivo CSS, porque eles são arquivos totalmente tão separados, não é? Então nós precisamos fazer um refletir no outro, ou seja, todo o código, todo o código CSS, não é, tem que ser refletido ou tem que ser importado dentro aqui do nosso, ou tem que estar conectado com o nosso arquivo aqui index.html. Agora, para nós fazer isso, sempre que nós queremos conectar um arquivo HTML com um arquivo CSS, nós temos que vir aqui na tag head. Vamos dar aqui um pequeno enter, que é para nos criar um espaço. E vamos utilizar uma tag, que é para poder unir, fazer a conexão entre o nosso arquivo HTML com o nosso arquivo CSS, que é a tag link. A tag link ele tem dois atributos. Temos aqui o atributo rel, né, que vai receber aí o valor style sheet para dizer que é uma folha de texto que nós estamos tentando fazer aqui a importação, né? E nós vamos ter outro atributo, que é o atributo href, né, que vai servir aqui para nós colocar o caminho do nosso arquivo CSS. Nosso arquivo CSS ou o mesmo próprio nome já do nosso arquivo CSS, caso ele estiver no mesmo campo de visão com o arquivo HTML que a gente está trabalhar, que a gente não trabalha entre pastas, então simplesmente vamos colocar diretamente o nome, né? Então aqui eu vou colocar o nome do arquivo, estilo, olha, até que o VS Code já me sugere, então simplesmente vou dar um Enter, nós vamos ter aqui no href, o nome do arquivo, vamos ter aqui a extensão do arquivo que é CSS. Pronto, fazendo isso praticamente nós já temos a conexão entre aqui o nosso arquivo HTML com o nosso arquivo
CSS. A próxima coisa que nós temos que fazer é trabalhar propriamente já com o código CSS, ou seja, todo o código que nós vamos colocar aqui já vai poder se refletir aqui para o nosso arquivo CSS, o nosso arquivo HTML sempre que nós executar lá na nossa página. Então vamos fazer aqui o primeiro experimento com CSS. Vamos imaginar que eu quero modificar a cor, não é, desse parágrafo. O que eu tenho que fazer? Eu venho aqui no meu arquivo CSS. Eu tenho primeiro que saber qual é a tag que eu estou utilizando aqui para colocar esse parágrafo, né? A tag P. Então simplesmente venho aqui no meu arquivo CSS, chamo a tag P, e depois abro aqui chavetas e fecho. Todo o código que vai refletir sobre a tag P ou sobre esse parágrafo, seja fazer o que seja mudar a font size, tamanho de fonte, seja mudar a cor do texto, vai estar delimitado entre essas chavetas. Essa chaveta aqui abre, essa aqui a chaveta aqui fecha. Então todo o código não é, vai estar aqui dentro ou entre chavetas. A primeira coisa que a gente vai ver é o comando color, né? Como nós queremos modificar aqui a cor, vamos dar o comando color, ele vai abrir dois pontos, e depois nós temos que colocar o valor desse comando. O valor desse comando, como ele é o comando color, simplesmente vai receber aí as cores. Vamos colocar a cor vermelha, prontos. Aqui nós temos a cor vermelha. E dizer que todo o comando CSS termina com ponto e vírgula no fim. Todo o comando CSS vai terminar com ponto e vírgula no fim. Então, o que nós fizemos aqui? Nós, como sabemos que queremos modificar a cor do nosso texto, que é esse que está aqui, ele está para preto, nós localizamos a tag que nós utilizamos aqui para colocar o texto, que é a tag P, viemos aqui no CSS, chamamos o nome da tag, e depois abrimos chavetas e fechamos, que é para poder delimitar aí o código que vai recair, os comandos que vão recair sobre aí este parágrafo. Então colocamos o primeiro comando aqui, que é para modificar a cor do texto. Então vamos aqui, colocamos vermelha. O navegador atualiza para ver se realmente a cor muda. Olha agora que a cor mudou, agora está aí vermelho. Podemos modificar, colocar por exemplo yellow. Agora é amarelo. Vamos colocar azul ou blue. E aí está modificando a cor. Prontos, para além de modificar a cor, nós também podemos trabalhar com o tamanho da fonte. Vamos supor que eu tenho aqui esse texto e quero fazer o quê? Quero fazer o texto ficar um pouquinho maior. Como é que eu faço? Uma font size. É o comando que é para trabalhar com o tamanho da fonte. Se eu colocar a font size de 20px, px que é o tamanho, não é? A unidade principal que nós vamos ter aqui no CSS. Vamos colocar 20px. Vamos perceber que o texto fica ainda maior. Se nós aumentar aqui o tamanho do px, colocar 100, vamos perceber que o texto está ainda maior. Então, quer dizer que quanto maior é o tamanho do px, maior também aí a nossa fonte. Vamos reduzir aqui. Vamos trabalhar simplesmente com 20. Com 20px. O tamanho que nós vamos ter como resultado é este aqui. Então, essa é uma forma que nós podemos trabalhar utilizando o CSS. Esse é o chamado CSS externo. Esse é o famoso CSS externo. Prontos, então dando continuidade aqui, vamos colocar mais um parágrafo. Mais um P. E vamos colocar um lore. E aqui vamos colocar também um lore. Deixa eu fechar aqui essa parte. Vamos filmar simplesmente com isso. Então colocamos aqui dois parágrafos, né? Vamos agora dois parágrafos, vamos aqui atualizar. Agora estamos a nos deparar com dois parágrafos da cor azul. Prontos, nós como temos aqui o nosso CSS, nós chamamos a tag P, significa que nós estamos a generalizar coisas. Estamos a dizer que todos os parágrafos que vão existir aqui na nossa página, eles vão estar sob efeito dessa cor. Por quê? Porque eu chamei aqui a tag P, não é? Que está repetida duas vezes. Temos aqui duas vezes a tag P. Então, o que nós temos que fazer? Vamos supor que eu quero modificar simplesmente a cor. Aqui eu quero trocar, por exemplo, a cor desse segundo P.
ao segundo parágrafo, eu quero modificar a cor, quero que aqui permaneça azul, mas aqui fica vermelho. Como é que eu posso fazer isso? Sabendo, levando em consideração que os dois parágrafos foram colocados com a tag P, para me particularizar as coisas, eu posso utilizar o que? Eu posso utilizar o ID, ou o atributo ID, ou identificador único. Né? Então, como é que eu faço quando eu quero atribuir um ID para uma determinada tag? É muito simples, eu chego aqui, coloco o ID, é o atributo. Como valor do ID, nós vamos ter. Olha, o nosso objetivo era modificar a cor do segundo. Né? Então, vamos aqui no segundo. Na verdade, é o segundo. Vamos colocar aqui no segundo. E vamos colocar aqui P2. Aqui vamos ter P1, P2. O nome do ID é da escolha do programador. Não é que simplesmente coloquei ID ou o valor do ID da escolha do programador. Agora, sempre que eu querer me referenciar a esse parágrafo, eu não vou chamar mais pela tag, não é? Eu vou ter que chamar pelo ID. Agora a questão é, eu já sei que esse ID está vinculado a quê? Está vinculado aqui a esse parágrafo. Então, o que eu tenho que fazer? Eu venho aqui no meu CSS, tenho que saber exatamente qual é o ID ou o nome do ID que eu atribuo para essa tag P. Eu venho aqui no meu CSS. O que eu faço? Em vez de chamar a tag P diretamente, eu vou chamar o ID. Mas o ID, a forma de chamar lá no CSS é um pouco diferente da forma de chamar uma tag. Você aqui vai utilizar o hashtag, primeiro, hashtag, depois vais colocar aí o nome do teu ID que você colocou para o P que você quer estilizar, ou quer dar uma outra cor. Dá para perceber que aqui o valor que nós atribuímos para esse ID é P2, não é? Então vamos aqui no CSS, colocamos hashtag P2, tentamos chamar a tag pelo seu nome, mas pelo seu ID, e vamos abrir aqui chavetas e fechar. Chavetas e fechar. Agora, todo o código que nós colocar aqui entre chavetas vai simplesmente recair sobre aqui essa tag, né, o segundo parágrafo, porque o segundo parágrafo que tem o ID P2. Nós já estamos chamando mais aqui a tag pelo seu nome, estamos chamando aqui pelo ID que nós atribuímos para ele. Isso aí. Então, nesse momento, nós temos aqui o nosso ID. Agora vamos fazer o seguinte, vamos modificar a cor aí para o segundo parágrafo. Agora aqui vamos ter vermelho, color red, né? É para vermelho. Agora vamos lá no navegador, vamos perceber que a cor aqui modificou. Aqui nós temos azul e aqui nós temos vermelho. Essa é uma forma da gente estilizar de forma particular um determinado elemento, porque nem sempre vamos precisar modificar todos os elementos, vamos precisar apenas modificar um detalhe em um certo elemento. Então nós podemos utilizar aqui o ID que vai particularizar a estilização. Temos aqui o ID. Agora vamos fazer o seguinte, vamos supor que eu tenho dois parágrafos, vou repetir de novo este. Vamos supor que agora são dois parágrafos e nós queremos que esses dois parágrafos, né, tenham a cor, por exemplo, vermelha. Essa aqui tem que ter a cor azul do jeito que ela está e esses dois parágrafos têm a cor vermelha. Por regra, quando se trata de ID, tem que ser especificamente o ID, por exemplo, P2, tem que ser atribuído apenas para uma única ou único elemento que nós temos aqui no nosso HTML. Por exemplo, eu não posso colocar ID P2 aqui e aqui colocar também ID P2. Não posso fazer isso daí, isso é matar a regra do HTML, porque o ID é um identificador único, tem que estar apenas para uma única tag. Agora a questão é, como é que se faz nessa situação? Quando, por exemplo, eu tenho aí mais de uma tag que na qual eu quero aplicar uma determinada estilização, eu não posso repetir o ID, porque o ID é uma tag que fica atolada ou vinculada apenas a um único elemento. Neste caso, simplesmente não vamos utilizar, em vez do ID, vamos utilizar o seletor classe. E utilizamos a classe, em vez do ID ficar classe. A diferença entre o ID e a classe é que a classe você pode utilizar para mais elementos, né, para mais elementos, e o ID você simplesmente vai utilizar para um único elemento. Por exemplo, aqui está a classe com o nome P2, aqui a classe com o nome P2, e aqui tem um P que não tem nenhuma classe. Quer dizer que sempre que eu chamo essa classe lá no CSS e atribuir uma estilização, simplesmente vai recair sobre os elementos que tem aí essa classe vinculada a eles. Então aqui nós vamos fazer o seguinte, vamos aqui no nosso CSS, né? Vamos eliminar aqui o ID P2 porque nós já não estamos a utilizar o ID P2. E agora o que nós vamos fazer? Vamos chamar os elementos, esses dois que nós queremos modificar a cor, pela sua classe.
Vamos aqui no nosso CSS. Aqui já é um pouco diferente. O ID você chama utilizando o hashtag. Aqui nós chamamos o ID, ou quando é classe, nós chamamos a classe por ponto. Colocamos ponto e colocamos o nome da nossa classe. P2. Isso aí. E abrimos aqui chavetas e fechamos. E aqui dentro a gente vai começar a colocar toda a estilização que vai recair sobre esses dois parágrafos que nós temos aqui. Vamos fazer a estilização da cor. Color. Vamos colocar red, vermelho. Quer dizer que apenas esses dois textos aqui que vão ficar da cor vermelha. Nós temos aqui dois textos da cor vermelha. Então é isso aí, a diferença entre o ID e a classe é que o ID você só vai utilizar para um único elemento e a classe você pode utilizar para vários elementos, né? Isso aí. Prontos, dando aqui continuidade, agora vamos falar sobre o conceito de divs, não é que é propriamente aí o HTML. Vamos falar aí de conceitos de divs. Divs é nada mais nada menos do que tem que a gente vai utilizar aqui para fazer divisão de conteúdo dentro da nossa página. Vamos, por exemplo, abrir aqui o nosso... Vamos abrir aqui uma página. Né? Isso aí. Vamos perceber que aqui... Vamos aqui perceber o seguinte. Né? Vamos perceber que aqui a parte dos menus... Né? A parte dos menus... Isso poderia ser uma div, né? Isso aí, poderia ser uma div. Se bem que tem que ser um nav, na verdade, por questão de regra. Mas isso aqui poderia ser uma div, a parte que está aparecendo aqui azul. Dentro dessa div nós vamos encontrar esse menu e aqui os contactos. Então aqui poderia ser apenas uma única div e dentro dessa div nós poderemos colocar o menu. Então praticamente essa div, a ideia dela é simplesmente organizar o menu. É um conteúdo que faz parte aí da nossa página, os menus. A ideia dessa div é só fazer essa aí, criar esse retângulo, que na qual vai estar lá os menus. Nós aqui também podemos ter uma outra div, que na qual nós temos essa imagem, e temos aqui por cima da imagem um texto. Né? Então daqui até aqui seria também uma outra div, uma outra caixa. Vamos aqui para baixo. Aqui também nós podemos encontrar o que podemos encontrar divs. Aqui nós podemos imaginar que aqui nós temos uma caixa, aqui na qual nós vamos conter aqui o nosso texto, todo o texto que aparece que vai estar dentro de uma caixa. Né? E aqui também vamos ter uma outra caixa ao lado, aqui na qual nós vamos ter a nossa imagem. Aqui um pouquinho mais abaixo nos cursos, nós vamos ter quantas caixas? Uma caixa que vai vincular ou que vai atolar um curso, a outra caixa que vai estar aqui encapsular outro curso. Né? Só nessa linha aqui nós vamos ter quantas caixas? 4 caixas. Né? E aqui abaixo nós vamos ter 2. Isso aí, então pensar na ideia de div como elementos que vão nos permitir fazer caixa aqui na qual nós vamos encapsular aí um certo conteúdo, de modo a fazer a divisão de conteúdo de um modo mais organizado e bonito dentro do nosso site. Então vamos aqui no nosso código, vamos fazer o seguinte, para chamar aqui duas, vamos começar por uma div apenas, uma div, e vamos chamar essa div lá no nosso CSS. Vamos chamar pelo seu nome. Isso aí. Prontos. Nós já colocamos aqui a nossa div. O que nós temos que fazer na verdade? Vamos aqui no nosso navegador. Nosso código. Vamos aqui atualizar. Pronto, atualizei. Praticamente está como se nada tivesse acontecido. Mas temos que levar em consideração uma coisa. A div por si, ela não tem uma altura. Não é? Ela por vezes vai obedecer ou vai crescendo de acordo com o conteúdo que é colocado dentro dela, porque a altura dela é dinâmica, depende do conteúdo que nós vamos colocar dentro dela, e por vezes nós podemos definir uma altura padrão, uma altura padrão que é para essa div. Por outra, não é? A div também ela aparece transparente. Vamos fazer o seguinte. Vamos aqui procurar estilizar aqui a nossa div, vamos dar uma cor de fundo. Sempre que nós queremos dar uma cor de fundo para um determinado elemento, destacar o fundo, sabendo que, por exemplo, esse fundo está transparente, ou queremos modificar a cor do fundo desse elemento, nós podemos utilizar o comando background color.
né? Podemos utilizar esse comando, background color, vamos chamar aqui a cor gray. Isso aí. Cor gray, vamos aqui no nosso navegador, vamos atualizar. E até agora a gente não conseguiu visualizar nada. Por quê? Porque nós não temos uma altura para essa div. A div praticamente está com a altura zero. Algo que tem altura zero não é visível, a gente não consegue visualizar. Então vamos aqui, vamos dar uma altura para essa div. Pelo menos 250, 200 px. Aqui o comando rate que é utilizado aqui para dar a altura. Aí depois nós colocamos aqui o valor do rate, né, de 200 px. E nós vamos ter aqui a nossa div destacada. Olha aqui, nós temos a cor gray, que é a cor de fundo. E aqui nós vamos ter praticamente a altura da nossa div. Vamos modificar aqui a cor, podemos fazer. O background color é diferente do color. O color é utilizado aqui para mudar a cor de um texto. E o background color é para mudar a cor de fundo de um determinado elemento, não texto, cor de fundo. Então, podemos modificar aqui, por exemplo, para o brown. Vai ficar aí. Vamos voltar aqui. Se era para fazer um texto, vamos voltar aqui para gray. Prontos, temos aqui a nossa div posta. Prontos, dando aqui continuidade, não é? Vamos tentar com aquilo que a gente já aprendeu e mais um pouquinho de código CSS, né? Vamos aqui tentar aprender como reproduzir aqui este banner, né? Este banner que a gente consegue visualizar aqui do Cifidel. Vamos tentar aprender como nós podemos fazer aqui para poder reproduzir alguma coisa semelhante a isto. Pronto, vamos aqui no nosso código. Vamos aqui no HTML. Vamos retirar tudo o que nós temos aqui dentro do bar. Prontos. E vamos tentar reproduzir aí o nosso banner. Essa página aqui do Cifidel. Essa parte que nós temos. Então, sempre que nós queremos fazer um banner de uma página, né, nós vamos ter que utilizar a tag header. Por padrão, poderia ser uma div, né, muito normal, poderia ser uma div, só que por questão de regras da semântica HTML5, não é, agora nós temos que utilizar as devidas tags, que é para a gente criar a separação de partes que vamos ter lá na nossa página, por exemplo, navio, banner, seção de conteúdo, utilizando as suas devidas tags. Agora, dentro dessas tags é que a gente pode utilizar divs, se for necessário, podemos utilizar divs, né, que é para a gente tentar repetir as tags que fazem parte da semântica HTML. Então, vamos fazer o seguinte, aqui vamos chamar tag header, né? Só voltando aqui no conceito do banner, isso aqui seria o banner aqui da nossa página, né? Aqui também vamos ter aqui o banner desta página, né, onde tem a fotografia, tem aqui um pequeno texto, né, tem aqui um título, tem aqui um pequeno texto, tem aqui um botão, né? Isso aqui seria um banner da página. Então aqui para a nossa página, é este que está aqui. Vamos tentar reproduzir este banner. Então vou chamar a tag head sempre que nós queremos trabalhar no nosso banner. Primeira coisa, por regra, vamos utilizar a semântica HTML5, vamos utilizar aqui o header, não é? E dentro do header nós vamos colocar uma div, que depois nós vamos procurar estilizar essa div. Agora vamos colocar um H1. O nosso H1, não é, vai ser aqui esse texto. Cursos em diversas áreas de formação. Vamos colocar aqui o nosso H1. Nós, como notamos que aqui tem uma quebra, temos que saber que quando nós colocamos o H1, a tendência do H1 vai ser ocupar toda a horizontal. Mas não é isso que nós queremos. Nós queremos que Nós queremos que ele tenha que ter pelo menos aqui uma quebra. Então, depois de conhecimento, vamos adicionar o quê? Um BR, que é para ele poder quebrar aí a linha, né? Ele vai escrever cursos em diversas áreas de conhecimento e depois vai dar uma quebra de linha e vai escrever aqui transforme seu futuro com o Ciftel. Prontos. Vamos aqui executar nossa página para nós ver como é que está. Então aqui é a nossa página. Nós vamos ter isso. E
Vamos lá no CSS, vamos primeiro ainda retirar todo esse estilo, vai ficar simplesmente assim. E nós vamos ter simplesmente isso aí. Cursos em diversas áreas do conhecimento, transforme seu futuro com aí o CIF e TEL. Já colocamos o nosso H1. Dá para ver que a div a gente não consegue visualizar. Por quê? Porque nós temos que dar uma cor de fundo nela. Por enquanto, como nós não temos cor de fundo, a gente não consegue visualizar porque a cor da div está transparente. Mas o que a gente tem que imaginar é que o box da div não ela está a ocupar aqui toda a horizontal também. Pronto, depois de nós fazer isso, vamos dar aqui continuidade colocando o texto bem-vindo ao Ciftel. Vamos colocar aqui em pé. Aqui esse texto e vamos colocar aqui bem-vindo ao Ciftel. Vamos perceber que aqui nós temos uma quebra, também vamos dar aqui um BR aqui para porque se a gente não dá quebra, o texto vai aparecer todo aqui na horizontal, assim. Nós precisamos quebrar em alguns lados, né? Vamos aqui na excelência, vamos dar um BR aqui na excelência para ele quebrar. Opa, BR. Depois aqui na carreira também um BR. E aqui aqui em, vamos dar também um BR. Pronto. Agora aqui no Isila vamos atualizar. Nós vamos ter isso. Bem-vindo ao Ciftel, o seu centro de formação de cursos de excelência. Depois uma barra e assim sucessivamente. Então, nesse momento, nós já temos aí o nosso conteúdo colocado. Né? Temos aí o nosso conteúdo colocado. Vamos só trabalhar mais aqui alguma coisa. Caso vamos ter que colocar uma div. Que é para a gente colocar aqui este nosso link. Conheça nossos cursos. Vamos aqui. Vamos chamar a nossa div. E aqui vamos colocar um link. Que é posta com a tag A. Quando nós clicar nesse link, ele vai ter que nos levar numa página onde a gente vai conseguir visualizar mais coisas. Vamos pegar aqui o texto. Conheça nossos cursos. Prontos. Agora vamos aqui, vamos atualizar. Aqui nós temos o nosso link colocado. Prontos, agora vamos fazer o seguinte. Vamos atribuir aqui uma classe para vamos atribuir aqui uma classe para o ID, que vamos chamar de informações que a gente vai ter dentro da nossa ou do nosso elemento aí header. Isso aí, atribuímos uma classe. Pronto. Por enquanto vamos permanecer aqui. Vamos aqui no nosso CSS, vamos trabalhar aqui a classe header. Por enquanto nós vamos mexendo aqui, vamos eliminar. Por enquanto não é necessário, né? Quando chegar o momento que nós precisamos, vamos precisar utilizar aqui essa div, vamos atribuir para ele uma classe. Então vamos aqui no CSS, vamos chamar o elemento header. E agora o que, que a gente precisa fazer? Nós precisamos dar primeiro uma cor de fundo, que é para a gente poder visualizar o elemento. Vamos dar uma cor de fundo de... Vamos dar um cinza. Aí. Pronto. Depois disso, vamos atualizar nossa página. Vamos perceber que aqui nós temos o que? Nós temos aí o nosso background marcado, o background aqui do nosso header marcado, né? Então a próxima coisa que nós vamos ter que fazer é colocar um padding top, vamos colocar um padding top, que é para acontecer o quê? Nós percebemos que daqui até aqui nós vamos ter uma certa distância, então quer dizer que nós precisamos dar um padding top, que é para pelo menos o texto baixar um pouquinho, não é? Padding é diferente de margem. Margem é espaçamento externo. Padding é espaçamento interno. Quer dizer que se nós aplicássemos margem aqui na div header ou no elemento header, o que ia acontecer? O header poderia baixar mais. A parte azul que nós temos aqui poderia baixar mais. Vamos fazer o seguinte, vamos atribuir aqui uma margem top, de pelo menos 100 px. E vamos ter isso. Quer dizer que o elemento em si, o header, não é? É quem baixou mais.
Só que nós não queremos baixar o elemento. O que é que nós queremos? Nós queremos pegar o conteúdo que está por dentro, né, e fazê-lo baixar mais. Nesse caso, a gente tem que utilizar padding em vez de margem. Nesse caso, vamos colocar padding. Um padding aqui. Só que o nosso padding tem que ser específico. Nós não vamos dar simplesmente padding. Por quê? Porque se nós dar padding, ele vai afetar o lado esquerdo, afetar o lado direito, vai afetar o lado esquerdo, o lado direito, não é? Vai afetar o de cima, vai afetar também aqui o de baixo. Nós queremos um padding simplesmente para aqui de cima. Então nós vamos colocar padding top. Padding top, o valor vai ser de pelo menos 200 px. Fica, nós vamos ter praticamente aí esta saída. E depois vamos dar um padding Baron também, para nós ter aí a mesma saída. É 200 px. E nós vamos ter isso, né, do jeito que aqui aparece. Agora, a próxima coisa que nós temos que fazer é colocar vamos colocar aqui uma imagem de fundo. Vamos colocar aqui uma imagem de fundo que é para aqui o nosso header. Então, o que nós temos que fazer caso nós queremos colocar uma imagem de fundo? Eu vou procurar aqui a mesma imagem que temos aí lá no nosso site. Vou aqui a nossa imagem e vou levar lá para o mesmo campo de visão que o arquivo aqui no qual nós estamos aí a trabalhar. Vou colocar aqui. Prontos. Nesse momento aqui a gente já tem o quê? Aqui já tem o nosso banner, a nossa imagem que vai servir aí para o banner, né, como fundo. E depois disso, a imagem de fundo é colocada no CSS, não como nós colocamos aí uma imagem utilizando propriamente HTML que é com a tag IMG. Aqui é a imagem de fundo, um texto, uma imagem que vai estar no fundo e o texto vai passar por cima. Então, nesse caso, nós vamos utilizar aí o CSS que é para colocar mais especificamente esse comando, né, background image, que vai nos permitir colocar aí a imagem de fundo. Depois vamos colocar background image. O background image ele vai ter que receber aí a URL, nós chamamos aí URL, e dentro da URL, entre aspas, a gente coloca o nome da nossa imagem. O nome da nossa imagem aqui é banner.jpg. Vamos digitar aqui banner.jpg. E vamos lá no nosso navegador para ver como é que está atualmente a nossa página. Nós vamos ter aqui praticamente a imagem já como fundo aqui do nosso header. Temos aí a imagem como fundo. Agora, o que é que nós precisamos fazer? Normalmente, quando se coloca uma imagem, se a imagem for muito pequenininha, o que é que acontece? Ele vai ter que preencher todo o espaço do elemento que lhe envolve, do elemento que ele encapsula, não é? E depois fazer o quê? Que é para poder preencher. Vamos ver aqui um exemplo semelhante. Vou procurar aqui uma imagem pequenininha. Deixa eu olhar aqui no meu computador. Vamos ver se aqui eu tenho uma imagem pequenininha. Pronto, vamos pegar aqui essa imagem de um cartão. Aqui, funcionário, JPG. O que vamos fazer? Vemos aqui, vamos colocar funcionário. Deixa eu ver aqui a extensão do arquivo. Funcionário.jpg. Agora vamos lá atualizar nossa página. Parece que a imagem aqui não carregou. Para nos certificar de que está tudo certo, vamos simplesmente copiar aqui o texto da nossa imagem com aí a nossa extensão e vamos colocar aqui novamente para ver se talvez alguma coisa aí nós escrevemos errado, por isso que ele não carregou aí a nossa imagem. O erro aqui foi colocar. Aqui eu peguei aqui a imagem, colocou dentro da pasta web, estava chamado diretamente. Na verdade, nós temos que pegar aqui a imagem, né? Deu aqui um erro. Vamos colocar aqui dentro da pasta aula. E agora, fazer o seguinte, e aqui vamos deixar do jeito que está funcionando o JPG, e viemos aqui atualizamos.
Vamos ter aqui a nossa imagem agora posta. Vamos perceber que a imagem entrou aqui uma vez e repetiu novamente aqui a imagem. Por quê? Porque a imagem é muito pequenininha, ele procurou, aí repetiu a imagem que vai ver se cobre todo aqui o nosso banner. Então é isso que vai acontecer sempre que os colegas utilizarem aí uma imagem pequenininha. Para retificar esse erro, os colegas vão utilizar o background repeat e vão colocar no repeat. Quer dizer que já não vamos ter essa repetição. É desse jeito que os colegas vão trabalhar. Você vai trabalhar aqui para poder, não é, lidar com a imagem que cai nessa situação. Vamos voltar aqui o nosso exemplo, não é? Aqui é o nosso exemplo, colocando aqui, que é o banner.jpg. Vamos atualizar. E agora no momento nós temos aqui a nossa imagem, não é? E temos também aqui na nossa página do Ciftel. Agora, vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui o background repeat, no repeat, só para ter aí as questões, se por acaso a imagem tem algum lugar que está a repetir, pronto. E agora nós vamos fazer o background size, né, que é para trabalhar no tamanho da imagem. E vamos utilizar aí o background size cover. O que o cover vai fazer? Ele simplesmente vai cortar ou vai pegar a imagem, vai enquadrar dentro do próprio elemento que lhe envolve, não é? Simplesmente vai fazer isso aí que vai estar bem preenchido, né? Vamos ter isso. Ele vai pegar toda a imagem, vai colocar dentro do elemento que lhe envolve, toda a parte que for desnecessária, então ele corta. Pronto, temos aqui a nossa imagem. Agora o que nós precisamos trabalhar? Precisamos trabalhar aqui na cor desse título, precisamos trabalhar aqui também na cor desse texto. Então vamos fazer o seguinte. Vamos chamar o H1. Agora vamos atribuir uma classe que vamos chamar de título. Vamos colocar descrição. Classe que vamos chamar de descrição. Vamos ver aqui dois textos, dois jeitos. Título aqui vamos chamar de descrição. Viemos aqui no nosso CSS, vamos chamar título. Né? Vamos colocar uma vírgula. Vamos trabalhar aqui com questão de herança em CSS. Título, vírgula, vamos chamar a outra, já que eles vão compartilhar da mesma cor. Título e descrição. Né? As duas classes. Se nós queremos chamar duas classes ao mesmo tempo que vão compartilhar da mesma estilização, do mesmo CSS, eu chamar aqui a nossa classe e depois vamos chamar aqui a outra classe, mas no meio delas tem que ter uma vírgula. Título e descrição. O que nós vamos ter que fazer? Vamos modificar a cor do fundo do título, a cor do texto do título e descrição. Color white. Quer dizer que a cor nós vamos ter aqui modificada. Vamos ter aqui esta cor. Pronto, a próxima coisa que nós vamos ter que fazer aqui é, e aqui no HTML, vamos atribuir uma classe para a nossa div, e essa classe nós vamos chamar de info header, informações que vão estar dentro do header. Agora vamos chamar essa classe aqui no CSS, vamos dar uma cor de fundo, vamos dar um sim, um up, vamos aqui atualizar. Vamos perceber que aqui nós temos aí a nossa div, né? Destacada com sim. Agora o que nós temos que fazer? Vamos dar uma largura para essa div de 80%. E no momento a gente vai ter aí a nossa div aparecendo deste jeito. Agora, a próxima coisa que nós temos que fazer é dar um margem left aqui para essa nossa div. Temos aqui a nossa div, ou seja, a nossa div tem que distanciar da esquerda de acordo aí o tamanho de pixel que nós vamos colocar para ele. Vamos colocar aqui o margem left. De 100 px para nós ver como é que fica.
Vamos ver se a nossa div vai se distanciar, vai vir mais aqui mais na direita. Nós vamos ter isso. Temos a sua div se distanciando mais. Se nós diminuir aqui e colocar 50 aqui para a div, vamos ter simplesmente isso. Mas vamos permanecer aqui com 100, simples. Pronto, a próxima coisa que nós temos que fazer, vamos tirar aqui essa cor, subir, fica simplesmente assim. Agora vamos trabalhar aqui no botão, essa é a nossa classe botão, o nosso link para transformar ele de facto a ser um botão. Vemos aqui no nosso link, vamos atribuir uma classe que vamos chamar de botão. Vamos saber mais. Vamos aqui no nosso CSS. Vamos chamar a classe saber mais. Pronto, então aqui para o nosso botão, vamos colocar uma cor de fundo com background color. Para o nosso link, vamos colocar uma cor de fundo. E vamos escolher a cor brown. Vamos lá ver como é que fica. Nós já temos aqui o nosso link com uma cor de fundo. A próxima coisa que nós temos que fazer é mudar a cor, né? Aqui do nosso link, o texto do nosso link ele está azul, vamos colocar color white. Vamos ter aí a cor do nosso link modificado. A próxima coisa que nós temos que fazer é tirar aqui o sublinhado do nosso link. Vamos colocar um test decoration none. Vamos ter o sublinhado retirado do nosso link. E vamos dar um padding que é para poder aumentar mais um pouquinho aqui o tamanho do nosso botão. Em vez de dar uma largura, vamos dar um padding que é para mexer mais aquela dimensão do nosso botão mais internamente. Então vamos fazer o seguinte, vamos dar um padding left de 25px. É isso, padding da esquerda. Vamos dar um padding right também de 25px. Agora vamos dar um padding top para cima, né, para criar também um espaçamento entre o texto aqui, o top do nosso link. Padding top de 12px. Pronto, vamos ter aí o nosso botão. E agora vamos dar um padding bar, um padding aqui para baixo. Vou criar também um espaçamento aqui para baixo de 12px. Pronto, já que nós temos praticamente o nosso botão quase terminado, vamos só trabalhar aqui com alguns detalhes, né? Se nós olhar aqui para a nossa página, vamos perceber que o distanciamento entre ajudá-lo, que é esse texto que aparece, e aqui o nosso botão, que é muito maior. Prontos? Então, para isso, vamos ter que adicionar uma classe aqui na div que está envolvendo, que encapsula todo o nosso link. O nosso botão, vamos colocar aqui uma classe info header buttons. E o que nós temos que fazer aqui é chamar essa classe no nosso CSS. Vamos perceber que a nossa div está aqui a envolver todo o botão, mas ela ocupa toda a horizontal. O que nós temos que fazer é dar um margem top. Vamos dar pelo menos um margem top de 25px. Perceber que aqui o nosso botão ele desce mais um pouquinho. Agora sim temos quase a mesma dimensão que nós temos aqui. A próxima coisa que vai faltar é simplesmente tirar aqui esse padding que nós temos. Aqui, para este lado. Vamos ter esse padding. E aqui as margens, no caso aí tiver. Vamos fazer o seguinte, nesse caso vamos utilizar o seletor universal. Nos permite tirar o padding e margem aí que vem por default para um elemento HTML. Vamos chamar aqui asterisco
depois chavetas, vamos fechar chavetas, vamos colocar aí o padding de 0, caso tiver, vamos colocar a margem também de 0, né? Que é para ele tirar aqueles padding de margem que vem acompanhado do elemento HTML por padrão. Quando nós vier atualizar, vamos perceber que aqui a nossa div agora ocupa toda a horizontal, concernente a altura e concernente aqui a largura. A próxima coisa que nós vamos ter que fazer é simplesmente modificar a fonte aqui do nosso texto. Então, temos que procurar modificar aqui a fonte do nosso texto, que é para nós terminar essa parte aqui do banner. Prontos, então para trabalhar aqui na nossa fonte, o que nós temos que saber, ou temos que fazer, primeiro pegar aqui a fonte, né? Fonte que nós temos aqui, temos que saber qual é. Se por acaso nós não tiver aí no computador, nós temos que ir lá no Google Fontes, pesquisar essa fonte e poder baixar. Depois de baixar aí a nossa fonte no Google Fontes, vamos aqui no navegador, caso quiser baixar, vamos colocar aqui Google Fontes. Vai processar. Aqui no Google Fontes nós vamos conseguir encontrar várias e várias fontes, né? Simplesmente temos aqui pesquisar a fonte que nós queremos, clicamos nela, aqui vai aparecer para nós poder baixar o tipo dessa fonte. Quando nós clicar aqui ele vai descarregar a fonte e praticamente nós vamos ter uma pasta semelhante a esta. Esta aqui nós temos aqui, mas vai vir no formato zip. Esta aqui vamos ter uma pasta semelhante a esta, que é onde vai vir o nome da fonte, não é? E dentro nós vamos encontrar vários arquivos referentes aqui à fonte. Para nós vamos utilizar a fonte regular, vamos pegar aqui a regular, então vou pegar aqui nessa pasta, vou levar até a pasta aqui na qual nós estamos aí a trabalhar. Eu vou colocar aqui a nossa pasta, ou a nossa fonte. E a próxima coisa que nós temos que fazer, aqui por cima, é configurar aqui a nossa fonte. Não é? Como é uma fonte externa, não é uma fonte normal, nós temos que fazer a configuração aí da nossa fonte. Prontos, no caso, quando a gente quer fazer a configuração da nossa fonte, a gente vai ter que utilizar aí fonte face, né? Vamos ter, como é uma fonte externa, nós vamos ter que dar um nome aqui para essa fonte, do jeito que nós queremos chamar ela. Vamos utilizar aqui como nome Pops. Pops. Isso aí. Pops. Isso aí. E agora aqui no atributo src URL, nós temos que colocar o caminho da nossa fonte. Vamos perceber que aqui nós temos que colocar, já que o arquivo está no mesmo campo de visão que a pasta. Aqui, Pops, né? Então nós temos que fazer o seguinte. Viemos aqui, colocamos aspas simples e simplesmente vamos colocar aspas simples aqui. Vamos que ele já vai abrir a pasta. E no nosso caso aqui nós vamos utilizar a regular. Temos aqui a própria fonte regular. E praticamente, né, vamos utilizar essa fonte que é para a gente poder modificar o nosso documento. Pegar essa fonte que está aqui e transformar nessa que nós temos aqui. Já fizemos a configuração da fonte face, que é fonte family props, né? Colocamos aqui o nome do jeito que nós vamos chamar. E agora nós já temos que fazer o que? Temos que utilizar aqui a fonte family. Agora, para nós utilizar a fonte family, vamos trocar aqui por ordem. Vamos colocar a fonte family aqui por cima. Por uma questão de ordem. Pronto. E aqui, vamos utilizar a fonte family. Vamos chamar a fonte family. Por enquanto vamos colocar em Arial para ver como é que vai ficar. Vamos aqui atualizamos.
Vamos ter que a fonte agora vai ficar assim, desse jeito, utilizando o quê? Utilizando a Arial. Mas no nosso caso, como a Arial já é uma fonte, essa combinação de fonte, essa família de fonte que nós temos aqui, pela a Arial também, né? Já é uma família de fonte que existe aqui no nosso computador. O que nós temos que fazer? Temos que colocar aqui a nossa nova fonte que nós acabamos de configurar. Vamos chamar aqui essa nova fonte em vez de chamar uma fonte que já existe lá no nosso computador. Então aqui vamos fazer isso. Vamos colocar aqui um aspas. Vamos colocar aqui o nome da fonte que nós acabamos de configurar. Atualizando. Vamos ter praticamente aqui a nossa fonte posta. Então nesse momento, não é? Vamos aqui verificar. Está quase aí igual, né? Isso aí. Vamos ter aqui quase igual quando nós vamos igualar aqui a nossa fonte. Pronto, é isso aí. O objetivo é a gente pelo menos criar um modelo, né, que vai chegar quase a esse que nós temos aqui. Se fosse que para chegar lá nós teríamos que ajustar mais aqui algumas coisas, como a margem, né? Vamos ver aqui, o info header, vamos atualizar aqui a margem, vamos colocar uma margem de 130, que é para pelo menos o texto vir mais aqui vir mais para a direita. Vamos atualizar, vamos ter isso. Pronto. Vamos fazer pelo menos o texto, o conhecimento chegar até aqui no olho direito. Vamos atualizar aqui o valor da margem. Vamos colocar agora 150. Mais um pouquinho, 160. 170. E nós vamos ter isso. Pelo menos até aqui basta. Vamos aumentar, nós vamos ter para 100% assim. Pronto. Então, praticamente, nós temos aqui o nosso banner feito, não é? Aqui, isso. Iria faltar simplesmente nós fazer aqui um menu, mas o menu vai ficar para a próxima aula. Então, nos vemos na próxima aula.